Conversa policial. Nós estamos hoje aqui com o Subtenente Dias, uma referência dentro da Polícia Militar, hoje merecidamente já na reserva. E eu acho que a conversa hoje vai ser muito produtiva. Timão, queria agradecer o senhor por ter aceitado o convite. Já estamos tentando fazer isso já faz um tempo. E aí, graças a Deus, hoje deu certo aí com as duas agendas. E muito obrigado pela oportunidade. Fica à vontade disso. Irmão, eu que agradeço, né, ao convite, né? A gente fica assim, eu fico muito agradecido pelo reconhecimento e com certeza hoje teremos uma conversa saudável aqui. Bom, comando, para começar aqui, queria saber do senhor como é que foi a questão da ideia de entrar dentro da Polícia Militar. O senhor morava na capital, é do interior? Conta um pouco pra gente como é que o senhor ingressou dentro da corporação. Bom, eu trabalhava na oficina mecânica, né, desde os 10 anos de idade, e com 17 anos, eu lembro que o Ribeiro, amigo meu, que trabalhava comigo, passou na prova da polícia, e ele foi meu grande incentivador. A partir do momento que ele passou, eu fiquei curioso, comecei a perguntar como é que era o militarismo, e aquilo me chamou a atenção. E a partir daí, foi a pessoa que me estendeu a mão, me deu todas as orientações, e o primeiro concurso que eu tentei, em 93, eu tive a grata satisfação de passar no concurso e final do ano de 93 para o curso de soldado. Em 93, o senhor estava com qual idade do senhor na época? Quando eu passei na prova, eu tinha 18 anos. 18? Então o senhor entrou bem cedo, então. Entrei novo. Esse Ribeiro era amigo do senhor, do trabalho? Era, a gente trabalhava junto na oficina, né? E posteriormente ele passou na prova da polícia, foi para a PM e aí a gente ficava trocando ideia de como é que seria. Né? Bacana. Acabou o senhor entrando aí? Acabei entrando na polícia, fazendo meu curso de formação em Cachoeiro, no 9º Batalhão, né? E depois o meu primeiro batalhão que eu trabalhei foi no primeiro batalhão aqui na Grande Vitória. Quando o senhor terminou o curso de formação, o senhor veio trabalhar no primeiro batalhão? Primeiro batalhão já na Rádio Patrulha. Sim. Mas o senhor estava aí 19 anos, mais ou menos? 19 anos de idade. De outras unidades que o senhor passou, quando o senhor formou, o senhor foi para o primeiro, aí outras unidades que o senhor passou ao longo da sua carreira na Grande Vitória, área de interior? Logo depois, em 2002, recebi o convite do até então Coronel Rogério para trabalhar no BME, né? Sim. E aí me interessei, em fevereiro de 2003, comecei a fazer parte do efetivo do Batalhão de Missões Especiais, e mais especificamente na Companhia de Operações Especiais. Sim. Aí depois de lá o senhor foi transferido para onde? Depois de um longo tempo, né, que eu servi na companhia, para fazer alguns cursos no BNE, né, eu fiz o curso de operador aerotático e fui servido no Nota E. Sim. Nota E eu fiquei de 2008 até 2014. Depois eu fui para o 9º Batalhão, Cachoeiro, retornei ao batalhão, né, onde eu formei soldados. Sim. Trabalhei no EGAO, comandando algumas equipes. Posteriormente, trabalhei comandando a Força Tática e aí até então, depois do meu CAS, eu fui comandar o pelotão em Vargem Alta, comandando todo o policiamento ali em Vargem Alta. E fechei minha carreira no 3º Batalhão. Batalhão assim que eu tenho uma estima, uma consideração imensa pelo pessoal. Então eu fechei minha carreira no 3º Batalhão. Então acabou que o senhor acabou rodando bem o Espírito Santo assim dentro das unidades especializadas, o trabalho especializado e também o trabalho convencional também. O senhor tem meio que uma participação grande aí na carreira aí. Graças a Deus, Deus nos permitiu nos colocarmos, né, no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E na minha vida, na minha carreira, foi dessa forma. Então, eu trabalhei bastante em Rádio Patrulha no BME Batalhão, 8 anos, onde eu aprendi muito. Trabalhei no BME nas todas as unidades. E uma assim que me chamou muita atenção foi o Nota E. Porque aquela unidade, devido a gente estar fazendo serviço multimissão, né, a oportunidade de você voar, salvar alguém, você ajudar alguém, igual a grande enchente que nós tivemos embaixo do Guandu, do qual até o Major Marcelo escreveu um livro, né, Anjos Audazes, muitos relatos, e aquilo ali foi um aprendizado assim, para mim, na minha carreira, você chegar e ver que pessoas não tinham nem a roupa do corpo para vestir, você poder ir lá levar um alimento, uma roupa, tá dando um assistencialismo, outros acidentes que você chega e vê a pessoa dependente, né, daquele socorro. Então, ali eu vi que realmente nós, seres humanos, somos dependentes de alguém. Sim. E nós, servidores públicos, estamos para servir alguém e não se servir. Então, foi um local que
foi um grande aprendizado na minha carreira, na minha vida. Talvez o interessante da parte do Nota E é que o senhor acabou rodando o Espírito Santo inteiro, coisa que talvez em outras unidades o senhor tiraria um serviço mais dentro, mais regional, por exemplo. No Nota E o senhor teve a oportunidade de conhecer o estado de norte a sul. O BME também, naquela época, a gente não tinha polícia penal, né, que hoje ele está deslanchando na segurança pública, graças a Deus. Sim. O BME que tomava conta praticamente em todos os presídios. Então eu rodei também bastante o estado no BME e nos presídios, né, dentro do estado. Mas o Nota E me proporcionou uma amplitude maior, inclusive fora do estado. Fiz algumas missões com o pessoal do IBAMA, né, uma com a Força Nacional em Alagoas, conheci Acre, Amazonas, Alagoas, Pará. Então eu tive também no Nota E, assim, conheci bastante coisa do estado e fora do estado. Fala aí, talvez o senhor, grande parte do efetivo, assim, às vezes não tem essa oportunidade de conseguir rodar, né, o Espírito Santo inteiro, e acaba tendo um trabalho muito mais, às vezes, regionalizado. Eu mesmo, desde que eu entrei na polícia, eu trabalhei só na Grande Vitória. Então a realidade que eu conheço é a realidade da Grande Vitória, né, e o senhor acabou tendo uma experiência boa rodando o Espírito Santo inteiro, tanto na parte do BME quanto também no Sim. Nota E também. Isso, e o interessante é que quando você vai trabalhar num batalhão no interior, você vê, não que não tem aqui na Grande Vitória, mas o contato é mais próximo com a tropa, os comandos, então parece que você está em outro mundo, na verdade, né? Porque é aquele contato mais próximo. Aqui na capital, o pessoal tira o serviço, vai para casa, geralmente no interior os militares moram perto, então aquele convívio se torna mais intenso, né? Então é bacana isso aí, essa experiência. O pessoal que não conhece a história do subtenente Dias, ele foi o catiano 01 do primeiro CAT, né? Então isso eu acredito que é um marco para todos nós catianos, um marco dentro da polícia, e queria que o senhor contasse um pouco dessa questão de o porquê resolveu fazer o CAT, né, e qual foi a sensação de ter conseguido, né, pelo seu mérito, ser o catiano 01. Então, quando eu fui para o BME, a gente fez o estágio de operações especiais para servir na COI, e a COI começou a levantar alguns cursos. O pessoal fez um assalto em Belo Horizonte, depois montaram o primeiro CAT, e a gente participou ali observando como é que seria aquele curso e tal, e me chamou a atenção. Eu falei, pô, se eu sirvo na companhia de operações especiais, o curso é da companhia, eu tenho que fazer. Então treinei bastante, e tive do início ao fim, eu e o hoje subtenente Mata. A gente era da mesma equipe, treinamos juntos, fomos para o curso juntos, Deus nos colocou um canga do outro junto e formamos juntos. Então, foi um apoiando o outro. E o mérito de ser 01 eu só agradeço a Deus, porque eu fui um aluno como outro qualquer no grupo, né? Só que eu sempre me preocupava com o próximo, além de fazer o meu, mas com o próximo. Então, eu acho que Deus me abençoou com essa primeira colocação devido a isso, devido a camaradagem. Eu sempre me preocupei com isso em qualquer curso. Nunca fui para ser o 01, nem o 08, mas para ficar bem colocado e fazer ali amigos e irmãos. Eu acho que foi Deus que me concedeu isso aí para que realmente eu tivesse esse mérito. Eu sou muito grato a Ele por isso. Como é que foi isso? Porque, por exemplo, eu sou do 8º CAT. Então a estrada que eu trilhei no curso já era meio que conhecida, os eventos que vão acontecer, as instruções, né? Como é que foi a questão para o senhor? O primeiro CAT, que é novidade para todo mundo, como é que foi talvez encarar algumas etapas ali? Tem uma coisa bacana que você pode falar para a gente do curso, então, especificamente? Foi o primeiro, né? Primeiro o pessoal vai, quem vai na frente bebe água limpa, nem sempre. Mas tudo era uma surpresa, por mais que a gente era da companhia de operações especiais, eu tinha feito estágio de operações especiais, mas foi diferente, as instruções diferentes. Então, assim, cada dia, cada momento era uma surpresa. Então, pensar da seguinte forma, amanhã eu vou embora. E cada dia ser dessa forma, amanhã eu vou embora, e você vai levando o curso. Então, se você ficar esperando surpresas, e você vai vir determinada coisa agora, você pode se frustrar. Então, eu deixava a frustração de lado e deixava acontecer e aplicava o meu melhor para responder da melhor forma aquilo ali e seguir até o final do curso. O primeiro CAT foi em qual ano? 2003. 2003 foi o primeiro CAT. Hoje nós estamos na 9ª edição. Se eu não me engano, acho que são 130 catianos, eu acho. Era isso aí. Uma coisa assim. Então, de 2003 até 2026, 23 anos, né?
São 130 catianos, mais ou menos. Aí. E aqui é o subtenente Dias, o nosso catiano 01. O senhor fez também o CESALT. Isso? Quando eu cheguei na COI, eu elenquei alguns cursos, né? E aproveitando dentro do BME ainda, eu tive a oportunidade de fazer o curso de negociação policial. O curso que me chamou a atenção quando eu era soldado na área de patrulha. Até então, o Capitão Amorim, final do Capitão Amorim, né? Saudoso Capitão Amorim, era sargento. Fez uma negociação no Banco Real, na Enseada do Suá, e eu fui cercar frango, né? Igual a gente fala, com aventura. E eu fiquei observando aquele processo de negociação, aquilo me chamou muita atenção, e eu falei, pô, um dia eu vou fazer esse curso. E Deus também me permitiu no BME fazer curso de negociador em 2006, primeira turma também, a gente já está indo para a 7ª. Trabalhei na equipe durante um tempo, então tenho experiência em algumas ocorrências, fiz esse. Depois o operador aerotático era outro que eu tinha um sonho desde a época do 1º Batalhão, e também fiz o salvamento à altura do bombeiro, que é onde eu tive a grata satisfação de fazer muitos irmãos naquela unidade, né? E até mesmo depois aplicar dando instrução. E uma das minhas últimas ocorrências no Nota E foi eu salvando um parapentista na pedra lá em Castelo, aplicando técnicas que eu havia aprendido no CESALT. Então todo o curso me serviu para alguma coisa. Francisco, vocês veem que da parte operacional, de vivência operacional, nós estamos com uma referência aqui no Espírito Santo. Hoje, merecidamente, já está na reserva, é isso? Mas os cursos que o subtenente Dias fez são, assim, cursos extremamente difíceis, tecnicamente, fisicamente, exaustivos. Assim, é curso top, né? Quem sabe a realidade do meio operacional sabe a realidade desses cursos aqui. Mano, fala pro senhor, ao longo desses... Quanto tempo o senhor ficou na ativa? 31 anos. Ao longo desses 31 anos, eu acredito que o senhor deva ter visto uma evolução do crime, ou então um aumento da criminalidade, eu não sei. Como é que o senhor encara isso, talvez nos dias atuais, esse problema do aumento da criminalidade nas regiões metropolitanas, também na área do interior também? O senhor percebeu esse aumento? Era perceptível, né, que na época que eu trabalhei em viatura, era raro você aprender uma arma de fogo. Depois, eu me lembro muito bem, no Jaó, em Cachoeiro, a gente aprendia alguns revólveres, né? Eu ainda falei com os policiais, falei, daqui um dia nós vamos começar a aprender pistolas. Vai chegar um momento que vocês vão começar a aprender submetralhadoras. A gente já previa isso, né? Então, e de fato foram acontecendo. A quantidade de armas longas que são apreendidas aqui no nosso estado. E por que essa evolução? Cara, se nós não mudarmos nossa legislação, a tendência é só piorar. Nós temos excelentes policiais, excelentes equipamentos, né? Monitoramento, tem isso tudo, mas se a legislação não mudar, a tendência é só crescer. Por mais que a gente, operações uma em cima da outra, mas a legislação precisa mudar. Nossa legislação ela é fraca, então o cara se sente que ele não vai ser punido, se sente tranquilo em traficar drogas, armas, e a tendência a gente está vendo com a crescente. O senhor concorda que a segurança pública é um tema muito complexo, mas não somente um caso de polícia, certo? Então, existem outros atores dentro desse meio que também têm possibilidade de contribuir para esse aumento da criminalidade ou então na diminuição, na sensação melhor de segurança, tal, um trabalho mais efetivo. Sim. Né? Não é um trabalho só de polícia. Sim. Eu costumo dizer que a segurança ela começa dentro da minha casa, na educação que eu dou para os meus filhos. Se eu tenho filhos educados, né, eu tenho uma estrutura familiar bacana e filhos educados, eu vou ter o quê? Excelentes alunos dentro da escola, do qual vão respeitar os professores. Então o ambiente já muda dentro da escola. Você não vai ver agressão ao professor, briga de aluno, você não vai ver essas coisas, porque já começa dentro de casa. Então a educação e a segurança está atrelada. Então a segurança começa dentro de casa. Eu ensinar meu filho como ele tem que se portar dirigindo, como ele tem que se portar atravessar uma rua, como ele respeitar o próximo, isso tudo faz parte da segurança. E levando para a escola. Eu não posso admitir a escola querer ensinar algumas coisas ao meu filho, à minha filha. Eu tenho que fazer isso. Então isso tudo engloba dentro da segurança. E na escola eu tenho que ensinar onde começa e onde termina o direito, onde é o seu direito, o seu dever, eu tenho que também ensinar isso. Se eu tenho uma boa formação familiar, uma boa formação na escola, eu vou ter um excelente cidadão.
Então isso vai Concordo. contribuir para a segurança, entendeu? Então eu penso que a segurança, volto a falar, começa dentro de casa. E se falando de segurança, nós temos hoje no atual cenário excelentes equipamentos, excelentes atores na segurança, excelentes programas, mas aí também engloba a segurança. Se eu tenho um profissional motivado a trabalhar, a segurança também ela vai melhorar, com certeza. Quando eu falo motivado, e isso eu vou falar que eu senti na pele, não é normal, né, e eu acho que está dentro do assunto de segurança, você tirar a vida de alguém. Eu passei 31 anos pedindo a Deus que eu não precisasse efetuar um disparo. Eu precisei, fui para a auditoria militar que foi absolvida ano passado por trabalhar dentro da legalidade, porque eu alvejei uma pessoa. Em outra situação eu tive que tirar uma vida. E aí quando eu falo que não é normal você começar a dormir mal devido àquela situação, não porque você fez errado, mas sim pela preocupação de que oportunidade aquela pessoa teve, a mãe daquela pessoa, como é que está a cabeça da família e tal, por ter perdido alguém, né? Mas isso é fruto do nosso trabalho. E é onde eu fico triste, e eu não tive apoio, ninguém me ofereceu apoio psicológico nenhum na época. Isso eu posso falar com certeza, que eu vivi isso, né? Da mesma forma que quando eu respondo por esse ato, eu não tenho um apoio jurídico da instituição. Se eu não tiver um advogado de associação, e você sabe disso, eu vou amargar pagando advogado. A ocorrência passada eu tinha 7 anos nela, 7 anos pagando dinheiro ao advogado. Eu tive uma outra agora de 11 anos, e graças a Deus eu vou ser absolvido também por trabalhar dentro da legalidade. 11 anos eu estaria pagando advogado. E a instituição sequer me deu um apoio jurídico. Então, a segurança ela tem que mudar. Eu tenho que me preocupar com o profissional de saúde, profissional de segurança. Porque ele vai prestar um serviço à sociedade, ele tem que estar bem. Ele tem que estar bem. Então, se eu não invisto no profissional também, eu vou ter um profissional ali, talvez não prestando um serviço 100%. E eu tenho que lembrar a situação. É bacana o discurso de saco preto, besouro sem asa, tal. Volto a falar, não passo a mão na cabeça de vagabundo como nunca passei. Mas eu preciso olhar o lado do profissional. Quando eu tenho todo esse discurso, eu tenho que ter um aparato atrás. Eu vou dar um apoio. Você precisa de um apoio psicológico? Você se envolveu numa ocorrência dessa? Olha, você precisa de um apoio jurídico? A instituição vai te dar. E nós não temos. A gente sabe que não tem. Sim. Isso eu estou falando, fique chateado quem quer que seja, estou falando porque eu vivenciei isso. Eu senti isso na pele. E vejo companheiros nossos sentindo na pele. Não é normal, exemplo, essa ocorrência minha de 11 anos, eu trabalhar representando o Estado e eu ter a responsabilidade de pegar a testemunha que vai testemunhar a meu favor no meu carro e levá-la para uma auditoria militar. Eu falo porque eu fiz isso. Foi a resposta que me deram que a testemunha seria minha responsabilidade, de fato, que foi cometido no mesmo serviço. Então as coisas têm que mudar. Isso não é normal. Eu tive que pegar minhas 2 testemunhas, botar no meu carro particular e ir para a auditoria militar porque o Estado não dá qualquer suporte a essas minhas testemunhas. Ao passo que o cara, a viatura vai buscar ele dentro do presídio, leva ele lá na auditoria, lá dá todo o suporte à testemunha dele, mas não dá do policial militar. Eu vivi isso na pele. Se falasse, não, isso não acontece o que aconteceu comigo. Eu sou prova viva disso. Né? Então, por isso que o campo da segurança ele tem que ser mudado. A legislação ela tem que ser mudada. Não é só beneficiar quem não presta. Só para fechar, para não ficar muito extenso, a audiência de custódia. A audiência de custódia hoje você sabe que houve o indivíduo que cometeu o fato, mas não houve a testemunha que foi lesada, né? Não houve a testemunha que foi lesada, que foi quem mais sofreu. Não houve o policial militar que está sendo acusado muitas vezes injustamente por aquele indivíduo, mas houve o camarada e manda abrir procedimento para a gente e a gente se vira para justificar. A verdade é essa. Então, a segurança pública ela tem que sofrer mudanças e urgente, senão a tendência do crime é só aumentar. Essa parte, principalmente do campo da segurança, o que você acha que poderia alterar? A gente vai deixar um pouco mais para o final aqui da conversa, né? Até vamos retornar nesse assunto da audiência de custódia, mas então, na visão até do senhor aí, pelo que o senhor diz, não é investir só na questão salarial, de equipamento, não é investir só na infraestrutura da organização, mas também o investimento nessa parte jurídica aí para dar um apoio ao policial seria fundamental, dentro da visão do senhor aí. Isso, com certeza. Será que é possível, né, um dos projetos que a gente tem escrito lá, né? Será que é possível eu montar um núcleo jurídico, como eu tenho uma corregedoria? Sim. Será que é possível? A gente tem um serviço do HPM excelente, tá?
A gente tem muito serviço na dentro da excelente. Alguns apoios pessoais bacanas. Mas isso o pessoal do interior, aí online e tal, a gente precisa ampliar isso mais, melhorar, na verdade. A gente tem alguns serviços, né? Então a gente precisa ajustar algumas coisas em relação a isso aí. Comando, quando o senhor foi para a reserva, depois de 31 anos, correto? Depois de 31 anos, o senhor foi para a reserva e aí o senhor voltou para a cidade natal do senhor, para Cachoeira. Na verdade, eu já estava lá, né, em Cachoeira. Já Né? estava lá. É. O senhor foi para a reserva, aí o senhor assumiu um cargo. Não foi isso? Na verdade, eu fui para a reserva. Como é que foi essa... eu fui para a reserva, trabalhei 3 meses na segurança do presidente da Assembleia, e aí eu recebi o convite para ser subsecretário de Segurança de Cachoeira do Itapemirim pelo meu amigo Sargento Siqueira. Né? E assim eu fiz. Fiquei por um ano lá, na subsecretaria de Segurança, basicamente ligado diretamente à guarda, né? Então aí fazer um bom trabalho dentro daquilo que nos cabia, né? Principalmente questão de treinamento, eu gosto muito dessa parte, graças a Deus a gente fez. O que é muito interessante, né, que as guardas hoje existe um programa chamado EQP, Estágio de Qualificação Profissional, que os caras têm que fazer todo ano, alguns treinamentos, né, que é cobrado pela Polícia Federal. Então, a gente chegou lá, tinha um EQP atrasado do ano anterior, a gente conseguiu atualizar, e quando nós saímos, em final de dezembro de 2025, a gente conseguiu já deixar o 2025 atualizado também, sem dever nada a ninguém. Então, a gente um período assim muito bacana, né? E é claro, muitas operações nós fizemos no Cachoeiro, algumas delas com a Polícia Penal, então foi um trabalho assim muito bacana. A minha opinião, por que o senhor não continuou lá na Subsecretaria de Segurança? 2026 agora, a gente apresenta a Deus, né? E ele vai nos guiar. Desde 2017, na greve da PM, alguns militares me cobravam porque eu nunca me envolvi com política. Eu sempre fui um cara, sempre ajudei muitas pessoas em relação à política, sempre apoiei algumas pessoas. E aí eu falei, não, só quando eu me aposentar. E aí, ano passado, eu comecei a amadurecer a ideia, então pedi minha exoneração da Subsecretaria de Segurança para eu poder tocar meu projeto agora em 2026. Por que eu pedi para sair? Para eu não estar lá na secretaria e alguém falar, olha, está usando a máquina para se promover, fazer aquilo outro. Então, eu acho que uma coisa bacana para a gente entrar na política bacana é a transparência, né? E eu não tenho que usar a máquina pública para me promover, eu não tenho, tem que ser dos meus méritos. Estou rodando aí o meu carro, da minha gasolina, eu estou pagando e tal, porque quando eu entrar lá, eu não quero ninguém me cobrando favores. Eu quero trabalhar em prol do próximo, né, e trabalhar de forma digna. Eu vim de baixo, sim. Vim de família humilde, né? Como eu comecei a trabalhar com 10 anos, fui criado com minha mãe me dando resto de pera. Minha história é muito bacana, né? Resto de pera, resto de tomate, pegava dentro de caixote da Ceasa. A minha mãe e meu pai me criou com isso. Eu fui criado com isso, então eu tenho raízes, eu tenho que honrar meu pai e mãe. Então eu optei por sair para não ficar usando a máquina, né, ser acusado de usar a máquina, não ficar devendo a ninguém, fazer um troço de uma forma limpa, digna, entendeu? Mas é um período bacana. Fiz amigos, né, nas guardas, nós falamos nas guardas. A gente montou 2 cursos de segurança de autoridade para as guardas, vai ter o 3º e o 4º. Eu fiz muitos amigos, convite do fruto do nosso trabalho, que reconheceram que vale a pena e a confiança que depositaram na gente. Subsecretário de Segurança Pública, é isso? De Cachoeira, de Cachoeira Itapemirim. Aí o senhor ficou lá por quase um ano. Fiquei um ano. O efetivo da Guarda de Cachoeiro é armado? O efetivo é armado, eles estão hoje aí em 63 guardas, né? Agora tem 40 em formação. Eu creio que deve efetivar os 40, então vai ser um ganho bacana para a cidade de Cachoeiro, que merece. Pessoas bacanas, pessoas ordeiras, merecem. Vai desafogar um pouco o efetivo lá, que já tem bastante, tem gente lá com 25 anos de serviço, né? Já está bem, assim, contribuiu bem para a cidade, né? E é bacana pegar agora a experiência dessas pessoas e passar por novos guardas. Né? Todos eles trabalham armados e, volto a falar, está dentro do treinamento o tiro também deles todo ano. O senhor chegou a imaginar que o senhor sairia da Polícia Militar, da ativa, e iria para uma instituição civil também na área da segurança pública? O senhor chegou a pensar nisso? Não aconteceu e... Não cheguei, né? Não cheguei, mas assim, as pessoas viram da forma que a gente se portou e trabalhou dentro da Polícia Militar, e o Sargento Siqueira, que hoje é o secretário lá, tem feito um excelente trabalho, né? Foi quem me fez o convite, porque já me conhecia desde a época de soldado, né? E confiou no meu trabalho, né? Confiou no meu trabalho. Bom, bacana.
O senhor disse nas eleições desse ano que o senhor está vindo a deputado estadual? Eu estou como pré-candidato Pré-candidato. a deputado estadual pelo Democracia Cristã, que eu tenho que agradecer, quando eu falo do partido, ao deputado Hélio Calegari, né, que, se Deus quiser, está também como pré-candidato ao Senado. É um camarada que me estendeu a mão. Eu fui em algumas reuniões, você vê alguns comportamentos, o pessoal já vai definindo, assim, alguns partidos vão definir o que eles querem, né? E eu fiquei solto, cara. Eu falei assim, toda vontade de Deus vai aparecer alguém para me estender a mão. Falei isso numa sexta, o meu amigo Coronel Dutra. Na segunda-feira, o Calegari mandou mensagem me convidando para uma reunião. E aí, até então, é o cara que tem me direcionado, tem me guiado, me orientado. Eu sou muito grato a esse camarada. E, se Deus quiser, Deus vai me honrar, colocar ele lá em Brasília. E eu vou estar aqui representando a segurança pública dentro da Assembleia Legislativa, com fé em Deus. Porque é isso que a gente quer. E quando a gente fala representar a segurança pública, é claro que a gente envolve todos os cidadãos de bem, né? Inclusive crianças, projetos que envolvem crianças, porque eu volto a falar, a segurança começa dentro da nossa casa, na escola. Eu sou oriundo ali do bairro da Penha, a gente sabe como é que foi todo aquele embaraço na segurança pública em relação a coisas. Nós temos pessoas bacanas, crianças, a gente faz um trabalho lá já há 2 anos, final de ano com as crianças lá, e cada vez, né, crescendo mais. E o que eu quero, para onde eu morei e cresci, o que eu quero é o bem. Assim, a gente tem ideia de futuros projetos lá naquele local, como em outros também, porque a gente tem que... hoje a gente visa as crianças e nossos netos um futuro melhor. Então eu penso dessa forma. Então, se Deus quiser, Deus vai nos honrar, e a gente está na batalha, na pré-campanha aí, trabalhando para isso. Torcendo para o senhor aí. Bastante, que eu sei que vai ser um representante de peso lá para a gente, para a categoria, principalmente para a área da segurança pública aí. Mano, perguntar para o senhor, já estamos quase chegando no fim da conversa aqui. O senhor já comentou já, né, sobre problemas da segurança pública, mas eu queria exatamente voltar nesse assunto, dentro da visão do senhor, então. Qual é um dos grandes gargalos da segurança pública no Brasil? O senhor já comentou, mas que o senhor falasse um pouquinho mais dentro da opinião do senhor. Hoje, se a gente parar para olhar o atual cenário que vem acontecendo, muitas pessoas ficam preocupadas com a eleição do presidente, outros no estado do governador, mas eu vou dizer para você o seguinte: a eleição mais importante, do meu ponto de vista, tá? E de alguns outros amigos que a gente tem gostado, é o Senado. Sim. Eu tenho que escolher bons senadores. Esses caras vão fazer a diferença. Depois do Senado, o deputado federal, está lá em Brasília, e depois o presidente. Então isso tem que estar bem alinhado. Por quê? Porque aí é onde a gente vai começar a fazer essa engrenagem rodar. Um Senado forte, deputados federais, para começar a mudar nossas legislações. Dentro do Estado, eu não preciso ser inimigo do governador, eu como deputado. Eu não preciso ser inimigo do comandante-geral da polícia, dos superintendentes ou dos comandantes de qualquer força de segurança. Eu tenho que ter esses caras do meu lado para eu levar as demandas do pessoal que está na ponta da lança, sofrendo, vendo o que precisa mudar. Então, preciso levar essa demanda. Então, se eu tenho uma ligação boa, lá em cima, se eu tenho um Senado forte, a Câmara de Deputados forte, presidente bacana, e aqui no Estado a gente está muito bem orquestrado, é só ter esse feedback, essa conversa, para as coisas mudarem. Um Estado para o outro, eu falo de experiência porque eu já viajei, muda o comportamento em relação à segurança. Mas a legislação era um só, o Código Penal é um só. Eu falo que a gente tem que ter um Código Penal forte. O cara falar, não, se eu fizer isso aqui, se eu levantar a mão para a mulher, isso aqui vai me pesar. Se eu levantar a voz para a mulher, isso aqui vai me pesar. Se eu agredir um professor, isso aqui vai pesar. A gente tem que mostrar que a lei é aplicada de forma séria e segura. E aí a segurança começa a mudar. E é claro que nesse cenário entra a valorização do profissional. Tem que ter um profissional motivado. Dentro dessa parte que o senhor fala da legislação, eu não sei se o senhor também percebe dessa maneira. O Código Penal, as penas que são previstas ali, em alguns casos, são até penas interessantes do ponto de vista punitivo. São penas altas em alguns casos. Certo? Não sei se no melhor formato, mas são penas às vezes altas. O problema muito são os benefícios que a legislação traz. Da questão de livramento condicional, progressão de regime, suspensão condicional da pena, com suspensão condicional do processo. Então, muitas das vezes, o senhor acha que os benefícios que a legislação penal traz,
às vezes acaba impedindo uma boa aplicação, né? Que o cara, ele sabe que ele vai receber uma pena de 20 anos de cadeia, por exemplo, por homicídio, mas ele não vai ficar 8 anos preso. Eu penso o seguinte: se eu for condenado a 20 anos, é 20 anos. Sim. Eu não tenho que alterar isso. 20 anos é 20 anos. Eu não tenho que colocar o cara para trabalhar para bater pena. Exemplo, se o camarada ele matou alguém no trânsito, ele causou dano a alguém, ele tem que trabalhar para produzir o que ele está gastando lá dentro. Não tem que reduzir a pena dele. Se ele faz bola, é vendido, aquilo converter nos gastos que a gente está tendo com ele lá dentro. Ou converter nos gastos que ele deu a alguém lá fora. Não tem que ter redução de pena. Na minha opinião, não tem que ter. Eu tenho que dar condições ao camarada, eu vou te falar porque na época de presídio eu vi isso dentro do presídio. O camarada foi preso porque o irmão usou o nome do cara. O cara estava trabalhando. Aí o cara ficou lá, mas conseguiu consertar tudo isso aí. Outros presos que a gente viu que o camarada conseguiu se reeducar dentro do sistema. Então eu tenho que também ter um sistema forte. Eu não vou reduzir a pena do cara, mas eu vou dar condição a ele de quando ele sair de lá, ele ter condições de voltar para a sociedade. Entendeu? Eu não posso também só dar os 20 anos e jogar o cara de qualquer jeito. Não. O sistema ele tem que funcionar. Hoje o Pacheco ele tem feito um trabalho, eu vi uma entrevista dele lá em Cachoeiro, eles produzindo legumes numa fazenda tal, e tendo a destinação, tal, muito bacana, mas eu não tenho que reduzir a pena daquele preso. Eu tenho que deixar ele cumprir 20 anos, mas o sistema tem que dar condições dele de reintegrar ele à sociedade, reintegrar ele à família. Então tudo isso está dentro de segurança. Sim. Porque eu não vou ter um cara saindo cometendo crime. Operações de fronteira, colocar o nosso exército para trabalhar, essas coisas, né? Lá a parte federal tem que ter isso. Então, é um conjunto de coisas que eu tenho como melhorar muito na segurança. Mas redução de pena eu sou contra. O camarada que trabalha não tem que converter em benefício para ele, tem que ir lá pagar o que ele está gastando. Por aí vai. Então, são muita coisa no campo da segurança para a gente mudar e ajustar. Né? Algumas coisas funcionam, outras não. Como a gente falou, é um tema muito complexo. Segurança pública é muito complexo. E muitas das vezes é uma responsabilidade que cai só no colo da polícia. Isso. Infelizmente. Né? Para já finalizar a conversa aqui, senhor, acho que o senhor já imagina a resposta do senhor, mas se o senhor pudesse, então, alterar alguma coisa na segurança pública, o que o senhor alteraria, então, que acredito que iria mudar o sistema inteiro? Vamos lá. Volto a falar da valorização, né? Nós temos policiais doentes. Você pegar alguns anos aí, alguns cometeram suicídio e tal. Volto a falar, eu preciso valorizar o profissional, dar condições de trabalho ao profissional, ampliar a saúde desses profissionais. Nós temos muitos, não vou falar polícia militar porque é onde eu vivi, mas conversando com amigos também nossos de outras profissões, muitos policiais doentes que precisam de cuidados, de zelo. Nós somos uma máquina. Então, eu só boto essa máquina dentro da viatura, dou colete, dou arma, dou viatura e boto esse cara para rodar. Não, essa máquina precisa de reparo. Então, é valorização do profissional. Nós precisamos de políticas públicas voltadas para a segurança fortes. Volto a falar, nós precisamos desse bate-bola de quem está na rua, com o comando do batalhão, com o comandante geral, quem está à frente das unidades, quem está à frente da Polícia Civil, Polícia Penal, o bate-bola com o governador, com o secretário de Segurança, todo mundo falar a mesma língua. O objetivo é um só, prestar um serviço de qualidade e o ladrão que se lasque. Se o cara fez aquela opção lá, ele que se lasque. Entendeu? Eu tenho que prestar um bom serviço à sociedade. Se eu ver um cara assaltando uma mulher, eu vou pegar de unhas e dentes, como eu já fiz, de forma paisana. Mas qual é a garantia que aquele cara vai ficar no sistema? Sim. O cidadão de bem desarmado, eu tenho que garantir o porte de arma para o cidadão de bem. Esses requisitos aqui, atende, está lá. Se fizer merda, vai preso. Entendeu? Se fizer merda, vai preso. O cara tem uma propriedade, tem uma dificuldade para ter uma arma. Ele tem todo o mecanismo. Eu posso cobrar do cara treinamentos, ele tem que apresentar durante o ano. Mas eu tenho que dar segurança ao cidadão de bem, ele vai estar contribuindo também. Então, a segurança pública é uma área muito vasta, mas é muita coisa para a gente fazer. Uma delas é conversar com as instituições, ver os problemas que a gente já sabe que já tem e procurar forma de trabalhar da melhor forma. Volto a falar, o Senado e os deputados federais são essa chave para essa mudança. Sim. E nós temos que ser inteligentes em quem a gente vai colocar lá. Então, sim, de forma humilde, a gente está aí tentando mudar alguma coisa, né? Deus vai nos honrar e segurança pública, cara, ninguém vive sem ela. Isso é verdade. Ela
vários outros segmentos da sociedade precisam de uma segurança pública forte. Prova disso foi 2017, aquele fato triste que aconteceu. O pessoal viu o quanto a segurança pública ela faz falta. É importante. Importante. Senhores, chegamos aqui no final da conversa policial. É uma referência dentro da Polícia Militar, Subtenente Dias, nosso Catiano 01. Mais uma vez agradecer e deixa uma mensagem final para o pessoal aí, fica à vontade, para falar aí. Vou deixar para os jovens, né, que querem ingressar aí nas forças de segurança. Minha mãe tinha muito medo quando eu entrei, com 18 anos. Prova disso que eu aqui hoje vivo, tranquilo, prestar um serviço de excelência. Então, se você tem vontade, corra atrás dos seus objetivos, né? Fui ajudante de mecânico, com 10 anos de idade, até os 18. Isso não me diminuiu em nada. Eu acho que é melhor para ser a mensagem final. Acho que a humildade ela tem que prevalecer em todos os ambientes. Isso que eu procurei deixar sempre prevalecendo na minha carreira. Prova disso, aqui a camaradagem do Vaz. Falar um pouco rápido desse camarada, né? Ele fala muito da gente, mas é um camarada que muito nos honra, aonde está, nos encontros com o Catiano, ou qualquer ambiente que ele chega. E volta a falar, honre a quem te dá honra. Estenda a mão para quem te estenda a mão. Eu sou grato por esse momento aqui hoje, pelo convite que ele me fez, porque essas pessoas reconhecem na gente o verdadeiro valor, como eu reconheço também. Então eu tenho certeza, mais que o seu programa ele vai deslanchar muito, que depender de mim, meu amigo, agora, onde a gente estiver, pode contar com a gente, porque não é fazer agora e quando Deus estiver honrando a gente, estiver lá em cima, a gente esquecer de quem estendeu a mão para a gente lá embaixo. Então que Deus honre a sua vida sempre, te proteja, beleza? Você é um camarada diferenciado, você sabe disso, né? Então, cara, eu só tenho a agradecer a oportunidade. Sou muito grato a você e essa gratidão, ela é eterna. Valeu, Silvio. Obrigado aí pela atenção. Valeu, rapaziada. Até a próxima aí. Valeu.